boa tarde. Desculpa, eu estou muito gripado. Então vou fazer o melhor que eu posso. Eu vejo muita gente ficar fazendo perguntas sobre um assunto, sobre o que Deus quer de mim, né? Gente, isso não é fácil. E Deus não responde essa questão fácil, né? E a primeira coisa que eu falo é sempre tem que fazer um discernimento do que Deus tem chamado de você, né? Então Deus tem te chamado para várias coisas e você vai aprender a ter a sensibilidade de identificar o teu Senhor te chamando para fazer algo. No começo, essa sensibilidade é muito zero, é muito uma vontade de que Deus bota no teu coração para que você consiga, né, ir a algum lugar. Mas depois o chamado é uma coisa mais profunda do que meramente uma vontadezinha, né? Porque vontade dá e passa, né? Desculpa, eu tô meio ruim. Mas vamos lá. Servo de Deus não tem que trabalhar independente se tá bom ou se tá ruim. Então, a primeira coisa que eu faço é fazer discernimento. Segunda coisa, esse discernimento não é fácil, não é rápido. Terceira coisa, escreve a história da tua vida. Eu já falei isso em alguns vídeos. Porque na hora que você escreve a história da tua vida, a primeira vez você vai contar coisas interessantes, mas na segunda, na terceira vez que você repassar a tua vida toda, e quanto mais você for caminhando junto com Deus, Ele vai começar a te revelar coisas que você viveu. Você vai entender por que você viveu aquilo e como você passou por aquilo. Muitas vezes você fala assim: eu não tenho a menor ideia de como eu tive força, né? Eu não tenho a menor ideia de onde me veio aquela ideia. Deus vai começar a mostrar de onde veio a força, as ideias, a questão toda. E você vai ver que Deus tem um chamado para você, né? Deus tem toda uma história para você viver. Por exemplo, eu quero ser do Ministério de Cura. Tá bom, querer todo mundo quer, né? Dom de cura, quem não gostaria, né? Mas Deus escolhe alguns por uma série de questões. Na maioria das vezes, o que eu vi são pessoas que, por exemplo, têm uma debilidade orgânica, saúde, né? E Deus usa essas pessoas para fazer. Por quê? Porque assim Deus bota a sua marca, que não é aquela pessoa que está fazendo grandes coisas. Quem está fazendo é Deus. Aquela pessoa em saúde, direito tem, como é que ela vai dar saúde para alguém, né? Entendeu? Então Deus bota a sua marca, Ele não deixa a sua glória na mão de ninguém, não, né? Então, esse é um exemplo, né? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que tem esse dom também, e ele falou: não, eu não tenho problema de saúde, não, vive doente, né? Acho que pegou câncer 2 vezes, tá aí lutando contra o câncer de novo. Ele não quer, a pessoa luta para não se aceitar. Eu tenho que me aceitar antes de qualquer coisa no caminho de Deus. Não adianta eu brincar de eu vou ser, tá? Não, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, minhas debilidades, as minhas incongruências, as minhas fraquezas, para que eu bote para fora tudo aquilo que é verdade dentro de mim, para que depois Deus possa ser dentro de mim totalmente verdade. Deus não fica misturando em verdades, mentiras, essas coisas, não. Ele quer tudo. Mais ou menos, eu já digo que Deus não aceita, né? Então, você primeiro, falando desses 3 passos, né, para você começar a se entender como gente, como é que foi o teu chamado, como é que é essa questão toda que Deus está te chamando. Mas você tem que ver aonde Ele está te chamando, como Ele realmente, qual é o caminho geralmente que Ele te chama, quais são aquelas atividades que Ele te chama a fazer, né? Muitas vezes não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que o Senhor abre para mim fazer, entendeu? Então você tem que ir para onde o Senhor abre os caminhos para você fazer. Porque se você for fazer aquilo que você quer fazer, você não está trabalhando para Deus, você está trabalhando para você. Vamos ser bem sinceros. Então aí às vezes até as pessoas quero ser um grande pregador. Tá bom,
que legal. Pedro foi um grande pregador, mas melhor do que Pedro foi André. André pregava de um a um, ou seja, ele falava com as pessoas de um a um, sentia a necessidade de cada um, chegava naquele e passava o Messias, passava Jesus, passava a verdade. E na hora que ele fazia isso, Deus tocava o coração profundamente e alterava. A conversão de Pedro, todo mundo fala assim, foi com Jesus na barca, aquele negócio todo. Queridos, quem fez a conversão de Pedro foi André, que explicou para ele, que falou que ele é o Messias, aquele está fazendo isso e aquilo. Quando ele tem um encontro com Jesus, o coração dele já estava aberto para aquilo. E aí só tem o choque da realidade. E aí aquilo convence ele. Mas quem trabalhou a conversão de Pedro foi André, o irmão dele. Então, a gente precisa de poucos Pedros e milhares de André. Deu para ver a diferença? Então Deus ele tem jeitos de trabalhar com diversas formas. Pode ser ministério de acolhida, faz uma diferença danada. A acolhida tem que saber cada um, tem que ter uma paciência miserável, tem que ser a pessoa que aceita, a pessoa que acolhe, que abraça, que quer o contato visual, que quer falar, que quer, né? Não quer fofocar da vida dos outros, né? Tem gente que confunde, né? Acolhida com fofoca, eu já vi. Não, ele quer acolher, ele quer que aquela pessoa seja recebida como se fosse o próprio Deus, sendo recebendo aquela pessoa ao chegar na casa de Deus, ao chegar numa atividade, ao chegar em tantas coisas. Tem muita gente que vai trabalhar fantasticamente fazendo retiros, elaborando eles, sendo servo de retiros. É uma vida difícil, porque os retiros acontecem no fim de semana, você tem que abrir mão desse fim de semana. Então Deus tem uma enormidade de trabalhos pra gente, mas você tem que se dispor a fazer, falar, Senhor, eu estou aqui, usa-me, Senhor, não sei nem aonde, abre meus olhos para ver, meus ouvidos para escutar, indica-me, Senhor. Eu gosto de dar certas palavras, falar assim, Senhor, dai-me a palavra, mas lembra-te que eu sou assim meio devagar, lento, tenho dificuldade de entender, então quase desenha para mim, Senhor, para que eu possa entender a sua vontade. Eu faço isso, né? Porque se ele falar só do jeito dele, eu não vou entender absolutamente nada, né? Porque Deus, o raciocínio dele é muito superior. Nossa, nem chego perto, nem das barbas, né? Então a gente tem que saber isso. E muitas vezes a gente chega para o pessoal mais de oração, até um pouco, grupo de oração, grupo de texto, pessoal de oração, e vai pedir para ele uma orientação de como fazer, o que Deus quer de mim. E muitas das vezes a gente se decepciona com as respostas. Por quê? Porque elas não são Deus. Elas não sabem, né? Você está pedindo, eu vou botar, desculpa, tá? Mas eu vou colocar, eu vou informar essa. Você está pedindo ao atendente da enfermaria que ele fale qual é a tua doença, como se ele fosse um médico especialista. Deu para ver? A maioria é atendente, né? Ou seja, tá muito nos coeiros da fé, nos coeiros da caminhada, né? Super boa vontade, tem um amor fantástico, não estou falando nada contra isso, não, pelo contrário, mas não dá para pedir para essas pessoas ainda aquela a quase santidade que você está pedindo delas, né? Por quê? Porque você está pedindo para elas que elas tenham um dom que é muito difícil de a gente ver, chama-se dom da ciência infusa, ou seja, saber, ciência é conhecimento infuso, que é dado por Deus, e essa ciência, esse conhecimento dado por Deus dá vontade divina, ou seja, isso se dá a poucos, não a muitos. Isso se dá quando o cara, né, a pessoa, ela está no alto grau de caminhada com Deus, de intimidade com Deus, né? Como é que eu vou falar isso? É o que eu descrevo, que eu já falei sobre isso, que são os passos da fé, até neném, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto primeira fase, o adulto
adulto, mais, né, mais velho, e tem o cara que é já o cara, é o sênior, né, o cara mais velho, que tem um conhecimento mais profundo de Deus. Esse cara tem a condição de dar essa resposta para você. Ele vai ter uma intimidade com Deus, ele vai saber escutar Deus, ele vai saber perguntar, e Deus vai te dar, vai indicar caminhos, né? Porque Deus ele é sempre, ele convida e a gente aceita, né? Então Deus indica esses caminhos para a gente seguir. Deus nos dá o livre-arbítrio o tempo inteiro. A gente tem que saber disso para saber quando seguir. Mas no começo, Deus, não vou dizer mais para vocês, a maioria de nós, Deus informa como se fosse a um míope. Essa eu acho que é uma boa parábola isso. Deus informa a gente como um míope. Como assim? Ele fala pra gente o que a gente deve fazer no curtíssimo espaço de tempo, né? Aqueles que já conseguem identificar, ver e tal. Então Deus, ele mostra 15 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses para frente. A maioria é o máximo que consegue enxergar. Aqueles que são mais intimidade com Deus, eles já enxergam muito mais além. Às vezes eles escutam, vou falar também a verdade, eles escutam, mas não compreendem. Também existe isso, tá? Como é que eu sei isso? A gente tinha, eu lembro lá na década de 90, a gente fazia reuniões de discernimento para saber a vontade divina, e Deus começava a falar o plano dele. Era uma loucura aquilo. Botava 5 ou 6 profetas. O que é profeta? Gente que tem um ministério de profecia, que já exerce com regularidade, profundidade, e bota eles junto e começa a rezar. Fica lá 2, 3, 4 horas rezando, orando, e vai vendo tudo que Deus vai mostrando, imagens, revelações. E isso tudo depois era tudo anotado. Quem fazia essa anotação era a minha mãe, né? O caderno da minha mãe. O caderno da minha mãe tinha cada coisa. E muita coisa ali aconteceu. Tudo que está ali descrito aconteceu. É a primeira coisa. Segunda coisa, tudo às vezes aconteceu 20 anos depois. 20 anos depois. Tem coisa foi para 6 meses, tem coisa para anos, 10 anos, até 20 anos. Depois eu não sei porque esse caderno, eu acho que ele sumiu. Deus deu, Deus levou, louvado seja o Senhor. Então, o Senhor fala, né? Mas aí para fazer discernimento. E uma vez eu vi 2 santos fazendo discernimento, eu achei fantástico. Eles fizeram exatamente, eles pegavam as pessoas de revelação de Deus, juntavam numa capelinha, ficavam os 2 e da oração. E eram 2 pessoas que já escutavam a Deus, mas eles preferem sempre quando Deus confirma através de terceiros. Isso é santidade, né? E aí eles botavam os profetas para falar, e depois anotava aquilo, depois os 2 em silêncio iam fazer as anotações dele, e aí juntavam os 2 e faziam um discernimento daquilo, qual era a vontade de Deus. Olha a seriedade de fazer qual é a vontade de Deus. Você vê muita gente chutando por aí, Deus quer isso. Ih, meu amigo, não é muito assim não. Mas Deus é misericordioso, senão nós estamos tudo ferrados. Mas o que eu queria falar, caiu aqui. Então eu queria apenas dar esse vídeo, porque não dá para escrever isso tudo. Então vai ficar esse vídeo para ajudar a quem tiver que ser ajudado por ele, tá bom? Paz e bem.